ação do Guarani, grande meia, o Eli. E nessa época tinha Neto, ele falou do Mancini, pegou uma safra muito boa, o Wilson Luiz Seneme. Meus amigos, cortamos porque temos que começar o Concentração Bandeirantes. Hoje é dia de Barra e Guarani, começa às 17 horas, lá em Santa Catarina, e a TV Bandeirantes vai mostrar esse jogo, hein? Se você ligar na Bandeirantes, está passando o Sauditão. É isso, meu? Não, hoje não tem? Hoje acabou. Ah, já acabou? Então vai começar 15h45, se eu não me engano, por aí vai começar. O Breno pode informar pra mim? 6h45. Você tá bem, Breno? Tá tudo bem, Edu. Você tá muito tecnológico. Tô bem tecnológico, né? 2 celulares, óculos, Ray-Ban, muita Meta. tecnologia. Tem que ser assim. Eu quero mostrar bastidores, viu, Edu? Eu gosto de mostrar bastidores na internet. O pessoal gosta de te ver. Posso mostrar os seus papéis também, né, Edu? Ah, isso vai ser muito bom. Isso muito daí obrigado, é legal, hein? Mostrar, né, Edu? Tantos anos fazendo a papelada, né? E agora mostrar isso é legal. Então vai começar... O pessoal gosta de papel. Também uso papel, viu, Edu? Todo jogo eu uso papel. Então, a escalação, substituição, levanta a placa. Tem cara que só fica no celular, né? Mas para manusear tem que ser muito melhor, Edu. Muito melhor usar o papel. Ainda é. Bom, então, meus amigos, hoje então, Barra e Guarani, 17 horas, aqui na Rádio Bandeirantes, já estamos começando. O Boris vai narrar aqui na Rádio Bandeirantes. E na TV Bandeirantes, TV aberta, Bandeirantes Campinas, vai estar lá o Batista e grande equipe, se não me engano é o CH e o Tigrão. Isso. Os comentários, é isso, né, Breno? É isso. Quando é que você vai... Bom, você tá todo dia aqui na televisão, né, Breno? Todo dia, Edu, de segunda a sexta. Você às vezes de sábado fazendo o jogo, tipo semana que vem o jogo do 15, Série D. Então, eu quero explicar pro ouvinte que às vezes eu vejo você na TV, é da meio-dia a 1, né, os donos da bola? Da meio-dia a 1, os donos da bola. O Batista fica lá embaixo. E eu fico aqui. Aliás, eu lancei um vídeo hoje, tá no Instagram, Edu, mostrando os bastidores, né? Porque tem muita gente que não entende. O que ele tá fazendo? Onde que fica a rádio é perto da TV. Mas é isso que eu queria falar. Porque eu tenho uma curiosidade, vivi muito pouco, embora estando aqui. O Batista, quando ele narra, ele começa a transmissão, hoje no caso, ele, Tigrão e CH ficam de pé. De pé. No estúdio, ele faz a apresentação, escalação, eles comentam. Depois eles vão sentar, tem 3 cadeiras ali na frente de uma TV. Eu vou tentar fazer uns vídeos lá também e colocar no Instagram pro pessoal ver. Aí o Batistão fica com o papelzão dele lá, com a numeração, certo ou não? Isso. Tá, e ele tem uma baita TV na frente dele. Ele tá ao vivo, é ele que tá transmitindo, é isso? Exatamente. E ele fala um monte de dados, detalhes, já vem tudo pronto, certo ou não? Já vem tudo prontinho. Daquele papel, a Arena Barra foi inaugurada no passado, com capacidade tanto, tá tudo anotado, é isso? Tudo anotadinho. Tá, e vai dar. Aí o CH com o Tigrão bem forgado, né? Eu até tô vendo assim, o CH aquela pernona aberta, bem tranquilo, aquela garrafona de água. Só não tão de bermuda porque não pode, né, Edu? Aí vai comentando, aí o Batista já passa pra ele, vai comentando, vai falando e vai. Aí quando chega o intervalo, todo mundo de pé, vai pro centro. Exatamente. E aí tem que fazer um intervalo, o Batistão ele narra, faz o intervalo, faz o segundo tempo e faz o término. Quando termina o jogo, vai pro centro do estúdio, não é? E tem que fazer, faz tudo. E não reclama do serviço. Mas tem que ser assim, né, Edu? Faz tudo, rapaz. Interior é assim, é sensacional. É tecnologia, mas ao mesmo tempo, várias funções. Bom, Breno, pouquinho de tudo, né, Edu? Deixa eu sortar o prefixo, você vem já no Concentração, tá bom, Breno? Combinado, Edu. Agora, 15h39. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração.
Agora em definitivo, concentração Bandeirantes. Agora 15h40, dia de Barra e Guarani, brasileiro da Série C. Começa às 17 horas lá em Santa Catarina, na Arena Barra, entre a cidade de Itajaí e também Balneário de Camboriú. Lindo pra chuchu. É isso aí, diz a lenda que um alemão gostava demais lá do Balneário de Camboriú, ele gostava, adorava e tal, e ele se apaixonou pela cidade e deu uma baita força pra esse time aí do Barra, entendeu? Eu já fui pra lá, Edu, já desci no aeroporto que o Guarani desceu, Navegantes. O pessoal tá me vendo de óculos no YouTube, mas eu tô gravando, viu, Edu? Esse óculos grava. Eu assustei. É Ray-Ban eu Meta. pensei, será que algum problema, né? Porque Eu vou trocar a lente dele pra não ficar andando. Eu não uso óculos, né? Mas pra ficar menos esquisito quando eu tô em ambientes fechados ou à noite, né? O pessoal vai falar, pô, o que esse louco aí tá usando óculos escuro? Eu vejo na Vão TV. achar que eu tô imitando alguém, sei lá. Ficou exótico, viu? Olha. Mas grava e tira O foto, viu, óculos Edu? do Breno tem uma câmera, é isso? Tem câmera. Tem câmera? Tem câmera. Ela tá piscando agora? Tá do outro lado, tá piscando. Tá piscando, né? Então, pra sinalizar que tá gravando. É bom você avisar, porque agora tênis pisca, muita coisa pisca, né? Tudo pisca. Pelo amor de Deus, muita tecnologia, sensacional. Bom, é o E seguinte... eu já fui pra lá, eu ia falar o seguinte, lá, Edu, lá do lado é a terra do Beto Carreiro World, aquele parque lá. E quando eu fui, o Beto Carreiro tava vivo ainda. Mas é balneário? É ao lado de Balneário Camboriú. Navegantes é o aeroporto... Navegantes é o aeroporto que o Guarani desceu. Tá, e fica naquela região lá, Ijuí. Isso. Ijuí não, pô, A cidade exata do Beto Carreiro, eu vou falar, Itajaí. Itajaí e Balneário de Camboriú. Que fica a arena. Eu tava ouvindo o Batista ontem, fica a 14 quilômetros de Itajaí, a 15 quilômetros do Balneário. Inclusive tem aí a... Pô, ficou legal, Edu, tô me vendo ali, ficou legal. Ficou bom, né? Ficou bom, né? Você sabe que eu não gosto de usar óculos, eu até tenho alguns óculos de sol, mas não costumo usar, não. Eu não sou acostumado com óculos. Mas esse é baita tecnologia, hein? Esse é a tecnologia. Então, já fui lá, Edu, é muito legal. O pessoal que vai pra lá, vai acompanhar jogos, pode ir no Beto Carreiro World. Que bom. Olha o estádio aí, Edu. Foi inaugurado o ano passado, mas tem capacidade para 5 mil só, cara. 5 mil. Você quer ver uma coisa São interessante 500 aqui? Ingressos pra torcida do Guarani. Mas se você me perguntar, recentemente o Barra não teve na Copa do Brasil? Teve. Pegou o Corinthians, né? Pegou o Corinthians. Só que na Copa do Brasil, o Barra primeiro eliminou o América Mineiro, 0x0, aí nessa Arena Barra, nos pênaltis ganhou de 4x3. Depois pegou Volta Redonda. Lá em Volta Redonda, 0x0 e ganhou nos pênaltis. Depois pegou o Corinthians, chegou na terceira fase. Perdeu de 1x0 lá em Santa Catarina e perdeu de 1x0 em São Paulo. Você quer ver o público? Eu achei estranho. O público, então, não foi na Arena Barra. O público, 14.137. O jogo Barra... não foi. O mando foi diferente. E pra você ter uma ideia, Edu, o Beto Carreiro fica em Penha, que é ali do lado também. Então quem vai pra lá assistir jogo do Barra ou contra o Barra, pode ir visitar o Beto Carreiro, mesmo não tendo a figura do Beto Carreiro. E eu quando eu fui lá, Edu, tirei foto com o Beto Carreiro. Foi na ressacada, perdão. Foi na ressacada. Né? Eu vi. Me desculpa, gente. O jogo Barra 0, Corinthians, um jogo de ida, foi na ressacada em Florianópolis. É por conta da torcida do Corinthians, né? Sim. E quando eu fui lá, só pra fechar, Edu, tinha o Beto Carreiro e tinha o cavalo dele, o Faísca. Tirei foto com os dois, viu, Edu? Conheci Faísca. o Beto Carreiro e conheci o Faísca também. E fica ali do lado, ou seja, quem vai assistir jogo do Barra pode visitar o Beto Carreiro em Penha também, o complexo, que é muito legal. Isso é um belo passeio, hein? É um belo passeio, Edu. E o Guarani chegou lá ontem? O Guarani chegou ontem à tarde, treinou pela manhã e foi viajar de tarde. E o time tá praticamente definido, ainda não saiu aqui no papel, vai sair daqui 15 minutos, mas eu já adianto pra você, Edu, que vai Kaique França, vai estrear o Rian na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio e volta o Jonathan, e na esquerda o Emerson.
No meio-campo, volta o William Farias ao lado do Carlos Eduardo e volta o João Paulo após cumprir suspensão. Aí o Isaac vai entrar no lugar do Herbert, deve jogar no meio-campo. Cachoeira, hora no meio-campo, hora na frente, ao lado do Maranhão. Esse vai ser o Guarani, Edu. Dá uma segurada aí, porque tem notícia da Ponte, tá? Vamos brigar com a Ponte Preta, o Pedro Pressinata, a Macaca joga amanhã, a situação tá terrível na Ponte Preta. A Macaca, assunto no Concentração, Pedro Piscinato. Vai, Pedrão, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui nesse Concentração. Daqui a pouquinho tem Guarani e Barra pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas tô chegando aqui para trazer as últimas informações da Macaca. Assim como tem sido nos últimos tempos, mais uma semana turbulenta nos corredores do estádio Moisés Lucarelli. A situação do time da Ponte Preta não está nada fácil dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta é vice-lanterna da Série B, tem 7 pontos conquistados e amanhã volta a campo para encarar a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé. Existia a expectativa que para essa partida o Brian Borges, artilheiro do time durante essa temporada de 2026, retornasse de suspensão. Era isso que deveria ter acontecido, mas após uma reunião na quinta-feira que aconteceu pela manhã no CT do Jardim Olina, o Brian Borges, um dos principais jogadores aí desse elenco da Ponte Preta de 2026, acabou discutindo com o vice-presidente e também diretor de futebol, o Marco Antônio Eberlin. Os dois chegaram a bater boca ali no CT do Jardim Olina, uma discussão um pouco mais ríspida, não teve agressão, não teve confusão, mas sim um forte bate-boca, como eu disse, entre o Brian Borges, principal jogador da Ponte Preta nessa temporada, e o vice-presidente e diretor de futebol, Marco Antônio Eberlin. Por essa discussão, o Brian Borges acabou sendo afastado pelo departamento de futebol da Ponte Preta, não viaja com o elenco para Maceió, portanto é um desfalque confirmado. Outros 2 desfalques que também não viajam com o elenco e não ficam à disposição do Rodrigo Santana é o William Potker e também o Rodrigo Souza. O Potker está com uma lesão nas costas, foi preservado pelo departamento médico, e o Rodrigo Souza também com um problema muscular, não vai enfrentar o CRB amanhã às 4h30 da tarde. Fora esses problemas, o David Braz, zagueiro experiente também, de 39 anos, no decorrer da semana, acabou pedindo para deixar o clube também pela insatisfação com os salários atrasados, com essa instabilidade financeira que a Ponte Preta vive desde o ano passado. O uruguaio Rodri Saravia também já acertou sua rescisão, portanto, jogadores aí pedindo para deixar o clube por conta dessa insatisfação com salários atrasados e, é claro, também com as promessas não cumpridas por parte da diretoria pontepretana. Existe a possibilidade também de domingo, amanhã, a partida entre Ponte Preta e CRB marcar o fim da linha do técnico Rodrigo Santana. Após a partida contra o Londrina, o Rodrigo Santana já havia pedido para deixar o comando técnico da Ponte Preta, foi convencido ali pelo departamento de futebol, pela diretoria da Ponte Preta, a seguir no cargo, mas a tendência, como eu disse, é que essa partida de amanhã marque aí o fim da linha do técnico Rodrigo Santana no comando da Ponte Preta. Pois é, Edu, uma semana muito agitada nos bastidores da Macaca, todo dia um novo problema para a torcida pontepretana. Tem um novo transfer ban da FIFA também por conta da dívida com o clube paraguaio. Existe a possibilidade de em breve surgir um segundo transfer ban por parte da FIFA por conta da dívida com o boliviano Luiz Aquim. Durante essa semana eu conversei com o João Henrique Quiminazo, que é o advogado que defende o zagueiro boliviano, e ele disse que já foi feito um pedido junto à FIFA para esse novo transfer ban, cobrando aí a Ponte Preta. Edu Pinheiro. Ô, Pedro, muito obrigado. Até amanhã, Pedro. Sim. Desculpa te Imagina. interromper, só para falar da Ponte, porque ontem eu até trouxe a informação na tela da Band, nos donos da bola, né? De que o Diego Leão, o contrato dele vai até o meio do ano. Até o meio do ano. Aí hoje, e eu até disse, olha, ele não deve ficar na Ponte, não deve renovar com a Ponte.
Hoje um dos representantes do Diego Leão me ligou. Agora à tarde falei com ele, um cara muito simpático, inclusive. Ele tem 2 representantes, né? E daí ele me disse o seguinte, olha, a gente já procurou a Ponte. A gente sempre é bem recebido na Ponte Preta, né? E só que há uma divergência com relação a valores. Eles entendem que o Diego Leão precisa ser mais valorizado nessa renovação de contrato, porque eu acho que ele é o principal jogador de futuro hoje da base da Ponte, até muito elogiado pela gente, né? E fatalmente, se ele jogar, ele vai ser bem vendido, vamos supor, no final do ano, que é o que a Ponte precisa, vender jogadores. Mas ele disse o seguinte, olha, a gente conversou com a Ponte e o valor que a Ponte está querendo pagar é muito baixo e a gente entende que o jogador precisa ser mais valorizado. E ele falou, ó, não estamos pedindo nada extraordinário, não estamos pedindo 50, 100 mil reais por mês para o jogador. A gente está pedindo algo só para valorizar ele e renovar o contrato. A gente gostaria, mas eu acho muito difícil. Eu acho que ele deve sair, ele tem passaporte italiano, tem time da 2ª divisão da Itália de olho nele e infelizmente vai ser uma grande perda se ele for embora, porque ele é um dos principais jogadores das categorias de base e não vem sendo relacionado, ninguém vai falar sobre isso, mas é claro, né, Edu? Renova aí e você volta a ser relacionado. Isso costuma acontecer no futebol, né? Não é só na Ponte. Mas infelizmente... eu, se fosse a Ponte, faria, a gente sabe da dificuldade financeira da Ponte, mas faria um esforço pro Diego Leão ficar, né, Edu? O Breno, ele aqui na Rádio Bandeirantes, é setorista do Guarani, mas na TV ele faz os dois, né, Breno? Exatamente. É por isso que... E o Pedro até citou, Edu, pelo que eu sei, eu vi nos bastidores que o Rodrigo Santana, olha, independente do resultado, se ganhar de 50-0 do CRB, ele vai embora amanhã. Ah, é? É isso, Edu. Sair, então. Pelo que ele já falou para algumas pessoas nos bastidores que ele deve ir embora. O Brigatti nos concedeu uma entrevista na terça, né? Tentaram convencer, né? Tentaram convencer ele a ficar. Ele tinha pedido demissão depois do jogo contra o Londrina. Isso o Brigatti não quis adiantar. O Brigatti só falou, não, conversamos com o Rodrigo Santana, ele vai ficar e tal. Mas depois surgiu um bochicho de que ele teria solicitado o desligamento, mas aí a Ponte tentou convencer, ele vai continuar, mas amanhã então... Eu acho que é isso, Edu. Até a pessoa que me falou disse o seguinte, pode me cobrar que segunda-feira ele vai embora. Nossa. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. A gente espera que pelo menos a Ponte possa vencer o jogo diante do CRB, porque precisa da vitória para se recuperar, né, Edu? Olha, na Série B ontem, o Náutico ganhou do Cuiabá, hein? Ontem à noite, abertura da 10ª rodada, Náutico 1, Cuiabá 0, gol de Júnior Todinho, ex-Guarani. Com essa vitória, com esse resultado... O Náutico é líder da Série B com 19, em segundo São Bernardo 17, São Bernardo joga amanhã em Goiás contra o Atlético. E o Bugre, e o Bugre, informações do Guarani. Breno, quem que é o convidado aí que você tem aí? Antes da gente divulgar a escalação, porque ainda não saiu, né? Eu já passei a prévia do que vai acontecer. Vamos ouvir a palavra do João Paulo, que falou durante essa semana, eu estive na entrevista coletiva, a respeito tanto dele ficar ausente no último jogo, quanto desse jogo importante que ele volta para o time titular do Guarani, camisa 10 do Bugre. Claro que a gente sempre joga para conseguir o resultado positivo, que é a vitória. Infelizmente aconteceu essa situação da primeira derrota. Sabemos que é uma competição longa, como você frisou, uma competição que poderia acontecer em algum momento. Não era o que nós queríamos, mas aconteceu, agora ficou no passado. Agora pensar no próximo jogo para poder fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo lá em Cotubá. Fica mais para a parte externa, né? A gente sabemos que, como você frisou, que a gente tem um elenco muito qualificado, independente de quem o professor escolher, vai sempre procurar dar o seu melhor, procurar ajudar da melhor forma e a conseguir vitórias que são de suma importância para todos nós. Felizmente vai acontecer isso, de ter
saídas por cartões, por lesão que pode acontecer, mas quem o professor escolher vai estar bem representado, que é uma equipe qualificada e todos os jogadores que estão aqui têm sua história, sua qualidade e vai poder representar bem a camisa do Guarani. Bom dia, João. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse dessa disputa no meio-campo, né? O ano passado, Diego Torres chegou para ser o titular da posição. Nesse jogo ele entrou no seu lugar, até fez bem o papel, né? Principalmente no primeiro tempo. Como que você vê essa disputa? Você, o Diego Torres, o Isaac, o próprio Cauã Jesus tentando se firmar aí no meio-campo, e como que você vê também a sua dupla ao lado do Cachoeira, né, que encaixou bem nesses últimos jogos? Bom dia. Eu vejo com maior alegria, né, porque um vai puxando o outro, né, para cada treino, cada trabalho tá melhorando, né. Independente de quem joga, vai estar bem representado o Guarani. Você frisou de 4 jogadores da posição qualificados, jogadores que já tem uma bagagem, e a gente fica feliz, e quem o professor escolher vai estar bem representado. O bom que a gente tem esses jogadores, como em todas as posições, como foi frisado, que o nosso elenco é um elenco muito qualificado, de jogadores experientes, jogadores com uma rodagem muito grande, e a gente vai procurar sempre ajudar da melhor forma, respeitando e procurando seu espaço no dia a dia, ao decorrer da semana e dos treinos. E você do Cachoeira? E o Cachoeira, a gente tá procurando um entrosamento, né, um melhor entrosamento. A gente conversa em alguns momentos para poder sempre estar melhorando em prol da equipe, em prol do Guarani. Ô João, o Guarani cria muito na maioria dos jogos e tem pecado no terço final, naquela parte da finalização, né? Até o jogo contra o Maringá se tornou um jogo atípico, porque o Guarani matou o jogo antes. E o Hélio tem falado muito até nas entrevistas coletivas, olha, o Guarani quando tem chance tem que matar. Como que você vê essa situação? Até porque você é um dos principais que mais cria no time do Guarani, essa situação de ter que matar o jogo e não conseguir matar o jogo, porque diante do Ituano, que você não esteve, por exemplo, se o Guarani tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ter saído com um resultado de empate até ou vitória. A gente fica feliz, né, por estar criando bastante chance, né, sinal que a gente está trabalhando no dia a dia forte, procurando sempre estar melhorando e aprimorando, tem sempre a crescer, né, e a gente sabe que estamos crescendo. Infelizmente esse jogo foi um jogo atípico. Se você olhar, foi 2 bolas na trave, a gente criou bastante volume. Infelizmente aconteceu da bola não balançar a rede, mas continuar no foco. Todo mundo tá focado no objetivo, tá focado todos os treinos a tá melhorando. Isso é que é importante para quando a gente tiver outras oportunidades, a bola com certeza vai estar balançando a rede e a gente vamos ficar feliz. Só corrigindo, quando eu falo atípico, em termos que a bola não quis entrar, né? Como você frisou, no jogo do Maringá, a gente teve já a chance e conseguiu concluir gol. Isso é o que eu falo atípico, porque a gente criou bastante chance e acabou que a bola não entrou, e vai fazer parte do futebol, é isso. Um dia a bola vai estar balançando a rede, às vezes não vai acontecer. O bom é que a gente vai estar sempre criando e vai estar sempre melhorando. Eu prefiro sempre estar jogando, mas infelizmente aconteceu, mas eu sou fominha. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá, né? A equipe do Barrão é uma equipe qualificada, como você falou, está sendo a sensação lá de Santa Catarina, né? Com investimento, com planejamento, né? que eles têm, mas a gente sabemos que tem uma equipe qualificada aqui também. Vamos lá, vamos respeitar todas as equipes como a gente sempre respeitou, mas vamos procurar fazer um bom jogo lá para poder conseguir um resultado positivo. E a Série C é isso, sabemos que todas as equipes vai estar muito parelho ali, o campeonato está muito disputado,
e a gente vai procurar sempre fazer jogo a jogo, para procurar fazer sempre o melhor para conseguir o resultado positivo e conseguir a classificação, que é o primeiro objetivo, e depois ir atrás do nosso objetivo final, que é o acesso. Bom, tá aí o João Paulo, Edu. O Guarani já chegou na Arena Barra, a gente tem imagens das redes sociais, a assessoria de imprensa, o Luciano fazendo as imagens, sempre colocando nas redes sociais, nos ajudando bastante também. Tá aí o ônibus do Guarani, né? O William Farias descendo, o presidente Rômulo, Carlos Eduardo, tá aí o Kaique França, é bem moderno lá. Bonito, hein? Bonito, né? Olha só o piso, puxa vida, parece grama sintética. Olha, e bonito, grama sintética mesmo, viu, Edu? Olha que vestiário bonito, né? Novinho, os chinelos do Guarani. Que os caras colocam no ouvido, o que é isso aí? Fone de ouvido pra vir escutando uma música, né? É fone grandão. Grandão. Sabe quem comprou um desse? O Gleger. Esses dias tava usando, né? Tava. Só que o dele, eu não sei se tem microfone, acho que não tem um microfone dele. Olha que bonito as arquibancadas aí, as instalações, o gramado. Aliás, eu recebi também, Edu, e recebi do Marcos Ortiz, pessoal já nas arquibancadas, torcida do Guarani já nas arquibancadas, um abraço pro Marcos Ortiz. Tem um vídeo de torcida do Guarani já nas arquibancadas, porque sempre tem torcedor do Guarani comparecendo nos jogos, né? O pessoal já tá por lá, são 500 ingressos à disposição, 60 o preço normal e 30 a meia entrada. Olha aí, onde vai ficar a torcida do Guarani, Edu. Mas já tá aí, 500 para visitante? 500 para visitante. É porque lá... Porque a média de público do Barra nessa arena é de 1.200. Eles dão bastante, né? Eles dão bastante porque... Como a torcida deles não vai muito no estádio, eles dão a possibilidade da torcida visitante comparecer em bom número, né? O Barra foi fundado em 2013, né? É novo, né? Novo, quer dizer, é um clube de 13 e bem anos. estruturado. E veja só, hein, Edu, campeão da Série D do ano passado diante do Santa Cruz. Esse ano chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Contra o Corinthians, dando trabalho nos 2 jogos. E é o atual campeão catarinense. Venceu a Chapecoense na final do Campeonato Catarinense. Então é um clube emergente do futebol brasileiro e é um clube sem dívida, né, Edu? Você sabe que na Série D, na semifinal, eliminou a Inter de Limeira. Na Série D de dado, Série ano passado. D, né? Aí foi pra final com o Santa Cruz. Primeiro jogo, Arena Pernambuco. Sabe qual foi o público, Breno? Lá é grande, porque eu não lembro, mas... Sabe qual foi o público do primeiro jogo da final da Série D? Edu? Santa Cruz e Barra, Arena Pernambuco, chuta. Entre 40 e 50. 45.500 de público. Sabe o que aconteceu? O Barra ganhou de 2-1. Aí no jogo da volta, 0-0. Em Santa que foi Catarina. Na ressacada, né? Eu não sei onde é que foi. O público foi ou não de foi na ressacada? A ressacada foi na Copa do Brasil, né? Dá uma olhadinha pra mim aí, onde é que foi o final. Brusque, eu acho que foi na arena, nessa arena aí. Só 5.200. Já tô recebendo aqui, quer ver se meu anjo da guarda hoje. Perfeito. Eu ia falar que o Boris. O Boris é o anjo da guarda hoje. Mas aí foi campeão da Série D, o Barra, nessa condição aí. E no Catarinense, pegou o Chapecoense, meteu 3-1. Esse jogo foi na Arena Barra, certeza. 3-1 pro Barra. E em Chapecó, jogo da volta, jogo final, perdeu de 1-0 o Chapecoense, mas no saldo deu Barra, campeão catarinense. Olha, o Barra foi fundado em 18 de janeiro de 2013 e no primeiro ano, Breno... Foi na Arena Barra, viu, Edu? A final da Série D. A final 0-0 foi lá. É a capacidade máxima, 5.200 pro público. Então foi isso, lotou. O Breno, o Barra, ele foi fundado em 18 de janeiro de 2013. No meu ano de 2013, disputou pela primeira vez a terceira divisão de Santa Catarina. Em Santa Catarina tem a primeira, segunda e terceira só. Primeira, segunda e terceira. E aqui tem 5, hein, Edu? Aqui tem 5. Aí foi fundado o clube, registrou, começou na última divisão, claro. No primeiro ano que ele começou, foi o último colocado. Como não tem rebaixamento, a 2015 veio o acesso. Ele foi campeão invicto da terceira divisão do Catarinense 2015. Aí subiu para a segunda divisão.
Ficou a 2016, 17, 18, 19. Quando chegou em 2020, aí o Barra, ele conseguiu acesso para a primeira divisão. Ele participa da primeira divisão de Catarinense de 2021. E veja só, já é campeão, hein, Edu? E aí quando chegou 2022, o Breno, ele disputando o Câmara Catarinense, ele conseguiu vaga para disputar a Série D de dado, né? Aí 2023 2024 foi para a Série D e foi campeão. E começou agora 2026, ele pegou e foi campeão catarinense. Então ele conquistou aí 2 títulos em 3 meses. E para se ter uma ideia, né, Edu, lá no campeonato catarinense não é tão molezinha como em outros campeonatos não, né, porque tem times que são times já consagrados, times que disputam campeonatos mais importantes, a própria Chapecoense, né, que tá na Série A do Brasileiro, eles venceram um time que tá na Série A do Brasileiro, afinal. Mas esse ano, devido ao calendário, viu, Breno, você sabe, muita gente entrou com a equipe B, né? Por exemplo, o Avaí, o Figueirense, eles não entraram com a equipe com força total e o Barra se aproveitou disso. Exatamente. Afinal foi Barra e Chapecoense. Figueirense, olha, o Figueirense tá muito ruim também, mas o Avaí foi eliminado de cara aí e o Barra se aproveitou. Parabéns ao Barra, campeão catarinense. E para se ter uma ideia, Edu, tem o Brusque, por exemplo, que tá na mesma divisão, também, né? Tá disputando o campeonato catarinense. O Camboriú chegou na semifinal contra o Barra. Então tem vários times, tem o Criciúma, né? Que é um time importante. O próprio Avaí, que é um time importante também. O Concórdia é um time conhecido. Você tem toda a razão. Eu esqueci do Criciúma. Criciúma, Brusque, Figueirense, Avaí, Chapecoense. Esse Concórdia é um time tradicional lá também, que tá sempre chegando, né? É isso aí. Saíram os times, viu, Edu? Já a gente vai ouvir o técnico Bernardo Franco, que deu uma entrevista exclusiva. Tá. Ontem eu coloquei no ar. Vamos com o Guarani, Edu? Você falou que tem um... Tem um hino diferente, tem um hino muito legal. É flauta? É o hino de flauta, Edu. Olha lá. Mas peraí, o Bruno Guzmão vai ficar chateado. Tem que ter a flauta e a guitarra do Bruno Guzmão. Vamos ver, a flauta. Primeira flauta. Vamos com a guitarra do Bruno Guzmão agora? Vamos lá. Eu vou passar o nome do flautista, é José Ananias, que é bugrino doente, é flautista da Sinfônica de São Paulo. Gravou esse hino há mais ou menos uns 10 anos. Hoje eu pedi pro Marcos Ortiz, que é meu amigo, nosso amigo, né, Edu? Eu falei, ó, você tem um hino diferente aí pra me mandar? Aí ele me mandou esse, eu achei muito bonito, muito bacana. Pra um sábado frio como esse, quase no inverno, né, Edu? É muito bacana, eu achei legal. Manda um abraço pro Marcos Ortiz, hein? Um abraço. Tá nos ouvindo, Edu. É o Planeta, como é que chama? É Planeta Guarani? Exatamente, Planeta Guarani. Site que cobre e fala tudo do Guarani. Mas Edu. ele tem uma rádio também, não tem? Só do... Exatamente. Ele tem uma rádio web. É a rádio web também que cobre, fala do dia a dia do Guarani, transmite os jogos do Guarani. Tem ele, tem o Beto Toledo, um abraço pra eles. O Marcos Ortiz, ele tem um trabalho entre todos que tem, ele sabe muito da base, ele acompanha a base. Ele acompanha tudo, Edu. É o único site que ele dá até a escalação do juvenil, do infantil. Ele acompanha tudo e é muito importante acompanhar tudo, Edu. Um abraço a ele, hein? Um grande abraço. Então. Vamos lá, com a escalação, o hino do Bruno Guzmão, que também é muito bonito. Tocado na guitarra, é aquela que eu já adiantava em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes. Bateu, Edu. Kaique França, o goleiro número 1. Rian, estreando com a camisa do Guarani, lateral direito com a 2. Na zaga, Maurício Antônio, 13. E Jonathan Costa, número 4. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, de volta ao time, William Farias, camisa 8. Carlos Eduardo,
camisa 15, os dois volantes. Isaac, número 7. E João Paulo de volta ao time depois de cumprir suspensão, camisa 10. Na frente, Cachoeira, 21. E Maranhão, camisa 19. Olha, o Isaac 100 jogos hoje, hein? 100 jogos hoje com a camisa do Guarani. Isaac completando 100 jogos, somando as 3 problema passagens. do Isaac, né, Edu, é que ele faz um jogo bom e 10 ruins. Eu espero que hoje seja o jogo bom dele, né? Se o Isaac, todo esse tempo que ele no Guarani, que ele fica muito no banco, tem ver que não joga, se ele jogasse todas, estava com 300 jogos hoje. Exatamente. Vamos Ele lá. é muito irregular, né, Edu? Ele é bom jogador, mas ele é muito irregular. E O banco tem Matheus Klaus pro gol, 12. Rafael, que joga na zaga e joga como volante e lateral também, número 3. Rafael Donato, número 5, zagueiro. Renan Castro, lateral esquerdo, 16. Natan Melo, número 14, joga de primeiro e segundo volante. Cauã Jesus, que joga de meia, joga de ponta, número 18. Diego Torres, meia do Guarani, com a 20. Herbert, que foi pro banco, camisa 11, atacante. Mirandinha, atacante, 17. E Luca, camisa número 9. Detalhe que não tem nenhum jogador da base relacionado para esse jogo, Edu. Hélio Cizenando, o treinador do Guarani. Não tem ninguém da base hoje. O Isaac pegou o lugar do Herbert. Pegou o lugar do Herbert. E daí o Cachoeira vai jogar um pouco mais à frente, eu imagino. Ora um pouco mais à frente, ora no meio campo. Quer o time do Barra, Edu? Sim, vamos lá. O Barra. O Barra tem Everton, camisa número 1. Fábio, número 2. Na zaga, Jean-Pierre, o capitão, com a 3. E Alemão, número 4. Na esquerda, Da Rocha, meia dúzia. No meio campo, TT, número 5. 7, Marcelinho. Matheus Barbosa, número 8. Lembra dele, Edu? Quem? Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, ele jogou no Guarani 2023. Exatamente. 38 jogos e 4 gols. É ele, Matheus Barbosa, ex-Guarani. E no meio, Elvinho também, camisa 10. Elvinho, camisa 10. Aí na frente, Gabriel Silva, número 11, lembra dele, Edu? Perdeu o gol contra o Náutico? Na cara do gol, hein? É porque eu tava ouvindo, você falou, não sabia não, Breno, eu tava ouvindo você ontem. Ele é o jogador, ele tem uma estatística ali, eu não lembro quantos quilômetros que ele atingiu, eu acho que mais de 40, o jogador mais rápido que atingiu, isso fora do Guarani, né? Ele é rápido mesmo, ele fez 10 jogos, mas não marcou e ele gol. foi num contra-ataque rápido que ele ficou cara a cara com o Muriel o ano passado, aquele fatídico jogo do Alan Santos, fazendo aquela papagaiada no meio campo que ele foi expulso. Só que antes disso, o Gabriel Silva perdeu um gol, ele e o goleiro, ele e o Muriel. E o Bernabé é o camisa número 9. Bernabé, número 9, centroavante da equipe do Barra. Jogou no Guarani. Jogou no Guarani esse Bernabé? Chamava Renan Bernabé. Eu não lembro dele. Ele, o ano passado, só fez uma partida também. Foi que ano? Foi naquela partida Guarani 2, Botafogo Rio Preto 0. Ano passado, primeiro jogo do Guarani, primeiro segundo. Paulista, Brinco de Ouro, Guarani 2, Botafogo de Ribeirão 0. Nem lembro desse cara. Ele entrou no segundo tempo. Renan, é incrível, né? Espero que não tenha a lei do ex, porque são 3 jogadores ex-Guarani aí no meio, né, Edu? Bom, então, e no... Sabe o que é, ô Breno? Rapidinho, só o banco. O banco, Fabian Volpe, 12, Léo Duarte, 13, Vavá, 14, Guilherme Lazzaroni, número 15, Natan, 16, Warley, 17, Mateuzinho, 18, Simon, 19, Cléo Silva, número 20, o 23 é Lucas Vargas e o 21 é Vinícius Popó. Quem conhece bem o Vinícius Popó é o técnico Hélio Cizenando, porque já foi jogador dele no Capivariano em 2 oportunidades, viu, Edu? Ô, CH, Bugre escalado. Então, Herbert no banco e vai com Isaac, hoje completando 100 jogos. Um abraço, boa tarde, CH. Tudo bem, Edu? Boa tarde, grande abraço a todos. Um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte.
Eu não concordo muito com a escalação e principalmente com a colocação no time titular do Isaac. E eu não concordo porque ele não tem regularidade. Todas as vezes, ultimamente falando, ele tem entrado mal, de começo ou durante a partida. Tomara que ele vá muito bem hoje e eu torço muito para isso. Nas demais posições, eu acho que a zaga fica bem fortalecida com o retorno do Jonathan. Maurício Antônio volta para o lugar dele, que é o lado direito. A colocação do capitão William Farias de volta ao meio campo, ao lado do João Paulo. 2 pesos pesados aí em termos de experiência e qualidade técnica. Agora, na lateral direita, Edu, veja só como é que eu penso. O Rian, que eu conheço pouco, não é? Ele é reserva do Ian e do Inayan. E os dois não convencem ninguém. Eu espero que o Hélio tenha sabedoria para ter escolhido o que ele escolheu do lado direito. Tomara que ele vá bem, não dá para tirar um juízo de valores em tão pouco tempo. Agora, efetivamente, ele está tendo a oportunidade, mas é uma preocupação que eu tenho. Tanto na posição do Isaac, que deve jogar do meio para o lado esquerdo, na recomposição ele vai marcar o lateral direito com toda a certeza da equipe do Barra, e do outro lado o Maranhão, na frente o Maranhão sem maiores problemas. Eu entendo que o Guarani vem fortalecido para esse jogo, né? Depois de tudo que aconteceu contra o Ituano, os jogadores que estão retornando de suspensão automática, né? O Jonathan saiu do departamento médico, se recuperou e vai para o jogo. Eu acho que o Guarani tem toda a possibilidade de realizar um jogo muito diferente daquele realizado contra o Ituano, principalmente num aspecto, Edu, principalmente no setor defensivo, na falta de atenção. O time falhou demais diante do Ituano. E eu não estou aqui tirando o mérito da vitória do Ituano. Mas para um time que quer se classificar, quer subir, quer disputar títulos, ele já tem que estar pronto, não é? Nós vamos ultrapassar já a metade desta primeira fase. Metade, né? Hoje é o 8º jogo, se eu não estou equivocado. Então, tá mais do que na hora de ter um time base, um time entrosado, um time encaixado, para quando vierem os jogos decisivos, o Guarani esteja num outro patamar técnico, de organização, de parte física, enfim. Mas o Guarani tem toda a chance de enfrentar esse Barra frente a frente. O Barra é muito competente, é o time que mais empatou nesta Série C, são 4 empates, o Guarani empatou 3. Então vai ser um jogo muito interessante. Eu acho que tem qualidade técnica o Barra, mas o Guarani, se jogar futebol e marcar direitinho, pode trazer uma vitória para Campinas, Edu. Hoje vai ser a 10ª partida. CH, quando eu cheguei, eu deixei no seu camarim lá o seu uniforme, tá bom? Quero ver na televisão, assim, bem elegante, tá bom? Capricha. E um bom trabalho na TV, CH. Muito obrigado. Cadê o homem de Piracicaba, hein? Cadê meu ídolo? Você sabe que eu falei sempre aqui, na escuta. Eu falei aqui, acho que luta na na labuta, já diria jogo Batistão. que você pegou aí na rua. Eu falei assim, Piracicabano bom de lata. Eu ouvi, repercutiu positivamente. Aliás, muito obrigado. Tudo bem, Edu? Não, aí o ouvinte mandou WhatsApp aqui, eu falei, Edu, esse cara é bom de lata mesmo, viu? Eu falei, ele tá sendo muito requisitado, cara. Ele tá nas diversas plataformas, de Piracicaba para diversas plataformas. Diga lá, ô Boris, o que você anotou bonitinho no seu papel, que você tem de interessante pra falar? Tá tudo aí, aqui, ó. Tá mostrando no YouTube, ó. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá anotado, né, o nome Não, mas dos mais times. próximo, pega... Mais próximos aqui, ó. Mais aí, próximo. aí. Aqui, ó. O nome dos times, isso, enfim, pro os ouvinte jogadores. que tá no YouTube. Saber como é que funciona, lá, né? tá lá. Agora aproximou, o Lucas aproximou. E aqui letra de forma, hein? Letra de forma. Letra de forma pra visualizar. Às vezes a gente anota muito rápido e a gente não consegue entender nem a letra, né? Mas quando tem substituição, como é que faz, meu filho? Tá muito pegado o outro aí. Pô. Não, daí a gente faz o seguinte, Edu. Tá vendo essa parte aqui de baixo, ó? Você tem o papel anterior aí, do jogo anterior, não? Tenho, claro que tem. Deixa eu ver aqui, último jogo de Campinas aí? Ponte Londrina, tá aqui, ó. Deixa eu ver o papel. Nossa. Aqui, aproxima, ó. É um caderno, né? Aproxima, é um caderno aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não dá. Aí? Dá pra ver? Dá pra ver muito bem. Ó. Então, letra esse caderno bonita, é o caderno rapaz. vertical, né? Que a gente tem aqui, ó.
O caderno normalmente é dessa forma, né, Edu? Então esse daqui é um outro caderno. É na vertical. Que facilita, né? É caderno de bucheiro. Isso, e esse daqui a gente... Você sabe que eu tenho... Eu não me recordo se eu tenho ainda, mas por muito tempo eu deixei o meu primeiro caderno de transmissão lá em 2005, na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Nossa. Que me deu a primeira oportunidade. Eu tinha guardado o primeiro caderno, anotado. Mas daí vai passando o tempo, você muda, né? E muda de residência. E você acaba desfazendo de algumas situações que hoje seriam extremamente interessantes, né? Mas por muito tempo eu guardei. E hoje, em função disso que você disse, né? De outras funções, outros trabalhos aí, a gente acaba não deixando tudo aqui no caderno, né? Coloca numa folha de sulfite, algo desse tipo, mas sempre tentando se organizar da melhor forma possível. E por falar em organização, esse Barra é organizado. O Barra, ele tem um fundo, né, de investimento de um grupo alemão, do Hoffenheim. Hoffenheim é um time alemão que até o final da década de 80 não tinha tanto destaque assim no futebol alemão. Aí surgiu um magnata, Edu, ele foi lá e disse o seguinte: eu vou investir nesse time, de uma cidadezinha pequena. Aliás, construiu um estádio, a cidade tem 36 mil habitantes e o estádio tem capacidade para 30 mil pessoas. E este fundo alemão acabou vindo para o Brasil, investindo, procurou um time e encontrou o Barra. O Barra, de uma região que tem uma potência absurda, né, na parte turística, Balneário Camboriú. O Neymar lá, por exemplo, tem vários imóveis lá, né? É um local que acabou tendo um destaque nos últimos anos no cenário brasileiro, um local realmente muito bonito, né? Que tem aí, acima de tudo, turismos, investimentos na área imobiliária. E o Barra tem esse investimento também desse grupo alemão. E vem subindo, como vocês destacaram aí, Campeonato Brasileiro da Série D ano passado, subiu, foi campeão catarinense esse ano, vendeu caro as 2 derrotas para o Corinthians. Aliás, nesse Campeonato Brasileiro da Série C, o time que está mais tempo invicto é justamente o Barra. O grande problema é que o time catarinense empata muito, né? E já diria aquele nosso amigo em comum, quando você empata muito no futebol, você acaba, né, não saindo praticamente do lugar. Então, por isso, nesse momento, o Barra é o 13º colocado. Perdeu só na estreia e depois não perdeu mais. Tem alguns jogadores conhecidos, o Elvinho, por exemplo, camisa 10, foi eleito o craque do Campeonato Catarinense, mas acabou desfalcando o Barra nos primeiros jogos da Série C. O próprio alemão, aquele mesmo de Brusque, jogador rodado. Também o Matheus Barbosa, como vocês disseram, que passou pelo futebol de Campinas. Eu lembro vagarosamente do Bernabé, e não é Barnabé não, né? Como muita gente acaba pensando, é Bernabé mesmo. Mas é uma grande oportunidade para o Guarani, depois de que ocorreu na última rodada, perdeu em casa, conquistar a reabilitação e seguir firme e forte em busca da classificação para a próxima fase, que daí é outro campeonato da Série C. Veja só que o Guarani é o 6º com 12, só que o Barra tem 2 pontos a menos e é o 13º. Então não pode vacilar, porque daqui a pouquinho você vacilando pode ficar fora do G8. Expectativa de um grande jogo daqui a pouquinho, Guarani Barra aqui na Rádio Bandeirantes. Edu. Muito bem, Boris. Esse menino aí da lateral direita, quem que ele é ainda? Rian, Edu. Rian. Ele tem 21 anos, natural de Manacapuru, no Amazonas. Ele chegou em dezembro, Edu. Dia 12 de dezembro de 2025 ele foi oficializado, teve passagens pelo Ipiranga, também na base do Vila Nova. Eu até contei aqui, Edu, que é algo muito natural. Por que ele não foi utilizado até hoje? Porque não foi um jogador que o Guarani queria contratar. O Guarani teve, entre aspas, que contratar o Rian, por quê? Porque ele vem em contrapartida. Você já ouviu falar nesse tipo de situação, Edu? Tipo, ó, eu quero o jogador X para ser titular do Guarani. Ah, tá, mas você tem que levar o Y junto. E o Y, um dos Ys que tem dentro do Guarani é o Rian. E hoje, como não tinha outro, acabou testando ele durante a semana. Ele já se machucou muito, acho que foi umas 3 vezes que ele já teve machucado, não saía do DM. E agora ele tá aí à disposição, né? Mas é a terceira opção, é a estreia dele. Porque o Ian da base, que vem sendo titular, tá suspenso. O Inayan, que foi contratado e tá muito mal, também tá suspenso. E hoje só tinham 2 opções pro Hélio. Ou o Rian ou o Rafael. E vai o Rian, o Hélio escolheu o Rian. Se você pegar de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, tudo que jogou na lateral direita do Guarani, o Cicinho foi pra onde, hein? O Cicinho não foi pra lugar nenhum. Eu tô monitorando ele, Edu, até no Instagram, até agora não acertou com ninguém. E ele foi bem o ano passado na primeira fase da Série C, foi o titular absoluto, né? Depois ele se machucou no primeiro jogo da segunda fase, que foi no derby, né? Saiu
com um problema muscular, e o Lucas Justen ganhou a posição, até foi bem, mas aí no derby final, primeiro tempo o Lucas Justen mal, segundo tempo o Cicinho entrou mal também. Ô, Breno, vamos fazer o seguinte, temos um tempinho ainda, eu vou dar uma sugestão para você. Pode falar, Edu. Por gentileza, só o time do Guarani, e vamos falar desse, você entrevistou... Quer colocar o técnico Bernardo Franco? Então, eu queria dar a nova camisa do Guarani. Ah, quer colocar? Vamos colocar, que então. Que dia que vai ser? Dia 28? Isso, quinta-feira. Quinta-feira, no Careca Sport Center, vai ser o lançamento do novo uniforme, nova camisa do Guarani, que vai estrear contra o Amazonas, é isso? Exatamente, O vai Amazonas estrear é contra... domingo que vem? Não, domingo sábado, que vem. Domingo que vem. Domingo, jogo, 18 horas, se eu não me engano. E você perguntou da cor, perguntou do preço, isso é muito importante, é o novo enxoval, quando é que vai chegar na lojinha do Guarani também? Foi com o Adriano Hintze, que é o diretor de marketing do Guarani. Já, aliás, Edu, foi desmembrada a tabela da Série C, mais jogos. Sei. Eu vou passar os jogos desmembrados. Tem um jogo de um dia e horário maravilhoso, viu, Edu? Domingo, 11 da manhã. Ai, não brinca. Domingo, 11 da manhã. Não, eu acho legal, mas é que... Bem no pré-almoço, né? Mas não fala pro Batista ainda, senão vai... Abertura 6 horas. Viu? Já eu vou passar Repete o Guarani então, Breno, aí. Depois você vai pra entrevista do rapaz do marketing do Guarani, pro pessoal saber como é que tá a camisa, que não teve oportunidade de Exato. ouvir. Aliás, tem muita gente me perguntando, Edu, todos os dias, é uma coisa de louco isso daí, Edu, que tá querendo saber, ó, como que eu faço, porque não dá pra ouvir todos os dias a rádio nos 2 programas ou a TV, tem gente que não acompanhou durante a semana pela correria, mas tem gente me perguntando todos os dias como que eu faço para comprar ingresso para ir no Careca Sport Center na próxima quinta-feira. Então já eu vou explicar os detalhes. E vai falar o preço da camisa. O preço da camisa tá na entrevista. Vou passar o Guarani então, Edu. Para enfrentar o Barra de Kaique França 1, Rian 2, Maurício Antônio 13, Jonathan 4, Emerson meia dúzia. No meio campo, William Farias, o capitão, com a 8, Carlos Eduardo com a 15, 7 Isaac e 10 João Paulo. Na frente, 21 Cachoeira e 19 para Maranhão, time escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Vamos então ouvir a palavra do diretor de marketing do Guarani, o Adriano Hintze. Aí... É o que eu mandei durante a semana. Quer que eu mando de novo? Vou mandar de novo aqui, Edu. A entrevista foi quando? A entrevista foi quinta, né? Foi quinta-feira. Quinta-feira e deixa eu mandar o rapaz de novo explica aqui, tudo. ó. O Rinsky vai explicar tudo aí. O novo fornecedor é a... É a Reebok, Edu. Reebok. Que já trabalhou com o Guarani, né? O Reebok, né? Exatamente. Tá voltando agora. E contra o Amazonas, domingo que vem... Camisa verde e camisa branca serão lançadas oficialmente nessa semana. Você pergunta da camisa de goleiro, camisa de treino, que é mais barata. Camisa de goleiro. Ainda não tem o valor de camisa de treino, mas a camisa é muito salgada, a camisa nova do Guarani. Ah, eu ouvi o preço. É salgada, hein, Edu? Eu ouvi o preço. Nossa, vai ter uma camisa alternativa e ele fala também, porque eu tô questionando ele sobre isso na entrevista. Vamos ouvir então. Então vamos lá. Nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Adriano Hintze, que é o diretor de marketing do Guarani. Adriano, para falar de assuntos importantes, principalmente da camisa nova do Guarani, né, do enxoval novo, que tem a data marcada para lançamento no dia 28 deste mês de maio, o que vocês estão planejando para essa data tão importante para o Guarani nesse lançamento novo da Reebok? Um abraço, prazer em tê-lo conosco na Bandeirantes. Breno, boa tarde integrantes da mesa, boa tarde nação bugrina. A gente está lançando oficialmente a nova camisa 2026 do Guarani Futebol Clube com a Reebok, tá? É o início aí de uma nova fase do clube, ao lado de uma marca mundialmente reconhecida, né? E que chega para fortalecer não só a identidade do clube, a presença do clube, o posicionamento do Guarani, né, dentro e fora de campo, né, junto ao cenário não só nacional como mundial, né. Para nós esse lançamento representa muito mais do que uma apresentação de um novo uniforme, né. Ele carrega a história, a tradição do Guarani,
é um manto, né, que representa aí geração de torcedores, ídolos, atletas, conselheiros, enfim, é a nação bugrina envolvida nesse lançamento, né? O evento vai acontecer no dia 28 de maio, a partir das 19 horas, no Carex Sport Center, tá? E a gente vai estar com a presença lá de ídolos, né? Do todo torcedor. A gente abriu aí as vendas pro sócio campeão, né? Valorizando sócio patrimonial e sócio campeão, né? Para poderem estar participando e estarem junto nessa data festiva, né? Junto com a gente. Nesse dia específico, Adriano, quais materiais vão ser lançados do enxoval? Você tem de cabeça todos que vão ser lançados? Quantas cores de camisas de goleiros? Até se você puder adiantar, quais são as cores das camisas de goleiros que o Guarani vai lançar nesse momento? A gente vai fazer o lançamento das camisas oficiais, dos uniformes 1 e 2, inicialmente, junto com as de goleiro, tá? A de goleiro, vamos falar aí sobre as cores, que a gente vai ter uma das camisas com a anuência aí da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira. Uma camisa muito bonita, por sinal, que o nosso torcedor vai gostar demais, tá? Vale lembrar, Breno, que esse lançamento, a gente vai estar apresentando a camisa, a gente vai estar jogando com a camisa no próximo jogo, tá? Do dia contra o Amazonas, tá? E a gente já vai estar usando, tá? Todo o enxoval novo, tá? Tudo que a gente receber da fabricante, a gente vai estar começando a usar. Então a gente vai passar por um processo aí natural, tá? E gradativo, né? De transição. Como a gente está trocando todo o enxoval do clube, tá? Então a gente vai fazer isso gradativamente, tá? Até que seja, vamos dizer assim, abastecida a loja 100% com todos os materiais reboque, tá? Então vale lembrar, tá, que alguns jogos ainda a gente vai ter uma transição, não do profissional, mas principalmente da base, né? De uma transição dos materiais novos que vão estar sendo, vamos dizer assim que chegar a gente coloca em campo. Agora, sobre camisa verde e camisa branca, tá todo mundo muito na expectativa para saber como serão essas camisas, né, as novas da Reebok. Dá para você dar um spoiler para o torcedor do Guarani que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes? Qual é o tom de camisa que o Guarani vai lançar verde? Se é um tom mais claro, se é um tom mais escuro? Como que vai ser essa nova camisa? Se ela vai ter Você até adiantou anteriormente que vai ser um design totalmente diferente, mas essa camisa vai ter um tom mais claro de verde ou mais escuro? O número atrás vai ser totalmente branco, até para facilitar a visão? A camisa 1, camisa verde, ela mostra a nossa essência, né? A nossa identidade, a tradição, né, do Guarani Futebol Clube, né? E a gente juntou tudo isso nas cores, né, numa modernidade, né, junto à tecnologia envolvida pela Reebok, a criação, né, dos ícones que a gente, né, desenvolveu junto, mostrando um pouquinho de toda a trajetória e toda a história que o Guarani construiu. Então nós temos detalhes, tá, na camisa, nós temos modernidade na camisa, tá? Em termos de tonalidade também, tá? Lógico, seguindo 100% a tradição nossa, tá? Mas a gente procurou trazer inovação, né? É uma camisa totalmente inovadora, usando, né, a modernidade e tecnologia Reebok. A gente tem alguns detalhes em verde em branco na camisa verde, né? E na camisa branca, detalhes em verde, né? Como um todo na camisa, tá? Além de uma sublimação diferenciada também, refletindo muito o orgulho bugrino, né? Do nosso torcedor também. Então, uma camisa diferenciada, uma camisa moderna, é um manto, né? Do Guarani Futebol Clube que a gente está trazendo aí em primeira mão para o nosso torcedor. Agora a camisa branca, que é a camisa número 2, ela vai ter quais detalhes em verde? Vai ser na gola, vai ser uma gola do tipo que é hoje, vai ser uma gola redonda, gola em V.
Aonde que vai ter detalhe em verde na camisa? Na manga também? E se você puder adiantar também, se essa camisa branca do Guarani, os detalhes em verde serão do mesmo verde da camisa número 1 do Guarani, no mesmo tom. Na camisa branca, ela vai seguir não só a tendência do verde do uniforme 1, mas sim a gente está trabalhando com uma identidade para todo o enxoval, a gente ter anuência das cores que a gente vai estar trabalhando, tá, junto ao uniforme. Então, na branca a gente vai ter detalhes diferenciados, sim, tanto da gola, quanto na manga, quanto em demais outras partes da camisa, trazendo essa anuência até, mantendo o padrão das cores do Guarani Futebol Clube e trazendo novidades junto a essas cores também, não só quanto a cor, mas também quanto a camisa, tá? Detalhes em cima dela, tá? Junto ao nosso escudo também, junto a forma de estar desenvolvendo e aplicando isso, tá? Junto à camisa. Então é um conjunto que não vai só ser transmitido para o uniforme 1 e 2, nós estamos fazendo um complemento aí para todo o enxoval aí que o torcedor vai amar. Aquela camisa amarela que você mesmo falou que deve ser de goleiro e até utilizada por muitos torcedores do Guarani para acompanhar a Copa do Mundo, né? Tem muita gente que prefere comprar uma camisa, se tiver amarela do Guarani, no caso de goleiro, do que a camisa da seleção brasileira. Ela vai ser lançada junto? A gente vai fazer sim um lançamento de uma camisa com anuência à seleção brasileira, a Copa do Mundo, só que vale lembrar que é uma quantidade bem limitada que vai chegar para a gente, porque a fábrica infelizmente não teve condição, tá, de atender em grande quantidade não só a loja, como também que a gente não tem apenas a loja, né, do clube. Então a gente vai ter a loja da Reboque, as lojas também de players, né, espalhados também em Campinas, que vão estar recebendo o produto. Então a gente vai estar fazendo o lançamento dessa camisa que vai ter anuência direta aí à Seleção Brasileira e à Copa do Mundo. Estamos em contato com o Adriano Rintzi, que é o diretor de marketing do Guarani. Adriano, você já tem o valor exato dessa camisa do Guarani? As novas camisas, tanto a verde quanto a branca, você falou na casa dos R$400, né? Já tem o valor exato? E com relação àquela camisa que vai ser parecida com a camisa de jogador oficial, né? Um pouco mais barata, ali na casa dos R$200. Já há uma previsão, porque tem muita gente que não vai ter condições de comprar, para dizer grande maioria, né, de pagar R$400 hoje é muito caro. Quando que você está esperando que seja lançada essa camisa alternativa que é parecida, né, mas de um material um pouco mais diferente? A gente vai estar com o stand de vendas, tá, no dia do lançamento. Então o nosso torcedor que comprar o ingresso vai poder estar comprando a sua camisa, tá? Lá no Careca Sport Center. O valor da camisa a gente vai estar comercializando a R$ 399,90, tá? Do tamanho P ao GG, e acima do GG R$ 439. Vale lembrar que o nosso torcedor vai poder estar fazendo um parcelamento de acordo com a política, tá, da loja. Então, nas compras, nos valores superiores a R$100, tá? Então a pessoa pode estar parcelando em até 3 vezes, vamos chamar assim. O custo da camisa, R$ 399, em 3 vezes. Custo da camisa ultrapassou R$600, então ele pode estar parcelando em até 6 vezes, tá? Vale lembrar que a gente vai estar recebendo um lote limitado, tá? Então vale a pena o torcedor garantir a sua. Sobre a questão da camisa torcedor, vamos chamar dessa forma, a gente solicitou para a fábrica, sim, essa oportunidade. A gente tem uma camisa licenciada com um produto para a gente estar oferecendo ao nosso torcedor com uma condição mais barata ao mercado, tá? Muito bem, tá aí o marketing do Guarani, entrevista ao Breno Beretta, na próxima quinta-feira, dia 28, no Careca Sport Center, o lançamento do novo uniforme, e vai custar quase, né, arrodando, R$400, R$399, R$400, pode comprar em 3 vezes,
e o evento no Carex Sport Center é apenas para o sócio campeão. Meus amigos, final do Concentração, vem aí Leandro Borges, hein? Com Barra e Guarani, lembrando que daqui a pouco início na TV Bandeirantes. Batista, CH e Tigrão e grande equipe. Então, na TV e na Rádio Bandeirantes, Barra e Guarani. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes.